Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui sobre uma das terapêuticas que a gente pode utilizar numa UTI, que é o óxido nítrico, e que ela é utilizado como um vasodilatador pulmonar específico nas principais duas entidades que a gente tem associado à hipertensão pulmonar, que seriam hipertensão pulmonar primária agudizada, por exemplo, no caso do nosso paciente, uma esclerose sistêmica com a crise de hipertensão pulmonar. A outra situação poderia ser uma síndrome de desconforto respiratório, com aquele mecanismo do Baby Lung, que uma área está cheio de secreção, está com um shunt, ela é perfundida, mas não é ventilada, e outra área que é muito ventilada, mas pouco perfundida. Então, o óxido nítrico inalatório, ele tem como fundamento atuar no mecanismo de dilatação pulmonar. Então, ele atua do ponto de vista bioquímico, reduzindo a quantidade de cálcio intracelular na musculatura dos vasos pulmonares. Então, diminuindo a quantidade de cálcio, ele relaxa esse cálcio e ele é um vasodilatador pulmonar específico. Ele atua com uma função muito rápida, então, assim que a gente liga, ele começa a funcionar de uma maneira muito rápida, ele é muito titulável e o efeito passa muito rápido também. Então, quando a gente utiliza essas duas entidades, síndrome de desconforto respiratório e uma hipertensão pulmonar primária com uma crise de hipertensão pulmonar, a gente utiliza de forma inalatória com uma probabilidade de reduzir a pressão arterial sistêmica pequena, porque a principal atuação que ele vai agir é justamente nos vasos pulmonares. Como é que a gente administra isso? Então, normalmente a gente vai utilizar um óxido nítrico que vem em um cilindro, ele vem em um aparelho, existem várias marcas de aparelho e vários sistemas de disponibilização desse óxido nítrico. Normalmente ele é utilizado em teste de vasorreatividade pulmonar, quando a gente quer avaliar a pré-transplante cardíaco, e aí a gente pode utilizar ele em ventilação não invasiva. Ele é inodoro, ele não tem cheiro, mas a maior parte da atuação e da utilização dele é em pacientes intubados e que apresentam a crise de hipertensão pulmonar. Normalmente esses pacientes também estão utilizando um catéter de artéria pulmonar, então a gente pode titular a dose do óxido nítrico através do catéter de artéria pulmonar. A gente avalia a pressão arterial média e vê se baixou ou não baixou. Geralmente a resposta, quando ele baixa em torno de 20% a 30% da pressão arterial média do paciente, sem alterar o débito cardíaco, sem alterar a pressão arterial. E aí ele é disponibilizado com cilindros de óxido nítrico e aparelhos. E os aparelhos ele vem normalmente caracterizado com um monitor que ele avalia e quantifica quanto a gente está realmente entregando ao paciente de óxido nítrico. A gente tem um fluxômetro, que aqui é que eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de óxido nítrico que eu estou ofertando para o meu paciente. E nesse cenário, a maioria ele vai ter uma via de captação. Essa via aqui é uma via que geralmente ele vem com um copinho, porque não pode entrar umidade nenhuma. Ele está ali na região proximal ao paciente, próximo do paciente, para saber quanto realmente está entrando. Então vamos lá, vamos ver aqui. A gente está na via inspiratória, então sai do ventilador, aqui está entrando ar. O óxido nítrico que a gente está injetando está entrando aqui nessa via distal, ele vai, segue, e aqui na via proximal ao paciente ele tem um sensor. Então eu entrego o óxido nítrico aqui e aqui ele puxa ar, uma amostra que vai vir para cá e ele vai me dizer quanto de óxido nítrico está entrando para o paciente de forma efetiva. Eu configuro quanto está entrando de fluxo, de fio de O2 de oxigênio, porque aqui ele faz essa mistura. Então, o sistema em que ele disponibiliza óxido nítrico para o paciente é simples. É um cilindro que eu ajusto quanto eu quero colocar para ele entrar, ele vai injetar no sistema inspiratório do paciente e vai coletar uma amostra para garantir que aquilo que está entrando. Qual é a dosagem? A dosagem normalmente é de 5 a 20, 30, 40 partes por milhão de partículas por milhão de ar que está entrando no paciente. E a gente vai titulando. A maior parte, 5 a 10, já faz a maior parte do efeito.
10 a 20 já vai diminuir a quantidade de efeito e pode apresentar efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais principais do óxido nítrico? O principal efeito colateral é meta-hemoglobinemia, porque o óxido nítrico, quando ele entra no vaso pulmonar, ele faz a função de diminuir o cálcio intracelular, dilata o pulmão e ele é metabolizado na hemoglobina, transformando a hemoglobina em meta-hemoglobina. O importante é que a gente faça uma dosagem de meta-hemoglobina na admissão e no início do tratamento e diariamente a gente faça para ver se isso está aumentando. Pode-se chegar até 80 partes por milhões de óxido nítrico, porém a gente vai aumentando a dose, vai apresentando mais efeito colateral e o efeito de vasodilatação não é tão significativo. No caso de síndrome de desconforto respiratório, normalmente quando o pulmão vai melhorando, áreas vão sendo, a relação ventilação-perfusão vai melhorando e automaticamente a gente consegue ir desmamando o óxido nítrico sem outras medicações. Quando é uma hipertensão pulmonar primária, às vezes eu preciso desmamar esse óxido nítrico utilizando outros vasodilatadores pulmonares, como prostaglandinas, inibidores de fosfodiesterase, como sildenafil, para tentar melhorar a oxigenação desse nosso paciente. Então é importante sempre a gente acompanhar meta-hemoglobina diariamente desse paciente e titulando, e a titulação é de 5 em 5, então 5, 10, 15, 20, 25, pode chegar até 40, e isso é em casos mais raros, e ficar acompanhando a pressão artéria pulmonar. Se a gente não tem um Swan-Ganz, o ideal é fazer fazer uma avaliação com um ecocardiograma e calcular a PSAP para ver se está diminuindo. Ou geralmente esses pacientes têm um corpo monale, tem disfunção de VD associado, e uma das medicações que a gente usa com muita frequência associado a essas medicações e a esse cenário é justamente o milrinone, que tem o efeito também de potencializar a vasodilatação pulmonar e potencializar o inotropismo do ventrículo direito. Então, a associação do milrinone com o óxido nítrico, ele tem uma boa relação para tirar o paciente desse corpo monale agudo. Então, de forma geral, a gente sempre utiliza nesses cenários e a principal mensagem que vocês têm que levar em consideração é que não é complexo de montar o sistema caracterizado por esses monitores, o fluxômetro geralmente tem 2 a 3 cabos, um que injeta óxido nítrico, que é o vermelho na região aqui mais distal do paciente, e outro que capta para a gente avaliar a parte e calcular uma alíquota para ver se está entregando de forma correta tudo isso. E não tem prazo de utilização, a partir do momento que o paciente melhora, geralmente tem alguma causa que foi gatilho para ele ter uma piora, e a gente fica só acompanhando a meta-hemoglobinemia para que se evite ter algum tipo de complicação. Às vezes ele é até melhor do que o nipride, porque muitas vezes você pode utilizar o nitroprussiato para dilatar pulmão, só que quando eu tenho, principalmente num desconforto respiratório, que eu tenho áreas que estão com muito catarro, com outras áreas muito ventiladas, eu posso dilatar também os vasos dessas áreas que estão pouco ventiladas, com muito catarro, mas que estão com vasos constrictos, e quando uso nipride eu posso dilatar essas áreas também, aumentando o shunt e piorando a hipoxemia do paciente. O óxido nítrico não, ele vai nessas áreas que estão ventiladas, já que a forma de entrega e delivery desse óxido nítrico é justamente pelo gás, e dilata os vasos, principalmente aqueles vasos em que estão ventilados e eu melhoro a perfusão desses vasos ventilados, tá? Então, o cenário global é esse e a gente se encontra nas próximas aulas.